galera, hoje estamos aqui no segundo episódio de podcast e hoje estamos trazendo um tema muito legal, mas antes de estar apresentando esse tema, como dá pra ver, estamos com rostos diferentes aqui, então a gente vai se apresentar. Eu vou me apresentar primeiro, meu nome é Milene Figueiredo. Meu nome é Ana Clara Aquino. Meu nome é Rian. E estamos com um convidado muito especial. Pode se apresentar. Boa noite. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui e também agradecer a vocês pelo estar me convidando, pelo convite, poder estar aqui participando do segundo episódio do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é o Emerson, eu trabalho na área de desenvolvimento de sistemas e estou aqui na igreja já tem mais ou menos uns 8 anos que eu estou como membro dessa igreja e aqui eu exerço o cargo de ancião. Então, gente, acho que a gente já pode começar, né, a falar sobre o nosso tema, que se chama A origem do mal. Então, eu acho que a gente já pode começar com as perguntas. Bom, Emerson, a nossa primeira dúvida é como Deus criou... Não, se Deus criou os seres humanos para serem bons e maus? Essa pergunta ela é muito interessante, mas Deus ele não criou o ser humano para ser mau, ele criou o ser humano para ser bom. Quando a gente vai no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, que acompanhem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou. Homem e mulher o criou. Então, diante desse texto, quando você cria algo aparente da sua imagem, quer dizer, algo semelhante a você. E nós sabemos que Deus, ele é um Deus de amor. Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que ali está descrito que Deus, ele é amor. Então, se ele criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, então, com toda a certeza do mundo, ele criou o homem para ser do bem, para ser uma pessoa boa, para uma pessoa que pudesse estar representando a imagem de Deus e o caráter de Deus aqui em cima dessa terra. E o Emerson, eu tenho uma dúvida. Quem criou o mal? O mal, ele é... Como que eu posso explicar? O mal se originou dentro do coração de um ser perfeito. Vocês acreditam nisso? Um ser perfeito que originou o mal. Entendi. Só que a gente não entende, não tem assim uma compreensão ampla de como esse mal se originou dentro de um ser perfeito. A Bíblia só fala que originou, mas as consequências que causou, também tem alguns detalhes que falam sobre isso. Um texto em Ezequiel, capítulo 28, ele nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Ezequiel, capítulo 28, 14, fala: Tu eras querubim da guarda ungida, eu te estabeleci e permaneceste no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavam. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus. Eu te farei perecer, ó querubim da guarda real, em meio do brilho das pedras. Deus, quando ele criou todos os seres, tanto anjos como homens e mulheres, ele criou esses seres para serem livres. Daí que nasce a palavra, né? Livre-arbítrio. Então, esse anjo, ele teve essa liberdade e, para tristeza de todos nós, ele escolheu muito mal, fez uma escolha muito ruim na sua vida, de querer ir contra o governo de Deus, de querer ir contra aquele que tem o criado. E devido a isso, esse mal ele começou a se alastrar desde lá do céu e veio aqui se instalar aqui na terra. Incrível que o mal ele surgiu em um lugar que você menos esperava, né? Exatamente.
Exatamente. Exatamente. É, quem diria? é uma situação assim que deixa a gente a ficar pensando, né? Como pode, né, num ambiente que existia amor, paz, existia harmonia, do nada um ser que era superior aos outros anjos, como acabei de ler aqui no texto, que ele era querubim da guarda real, né? Então, quer dizer, ele tinha um cargo elevado dos outros anjos, e através desse ser começou a se originar o mal. É bem complicado a gente tentar entender isso na nossa esfera humana, Sim, né? realmente. É bem limitado. Bom, eu tenho outra dúvida. Gente, eu tenho um papelzinho aqui, porque eu não lembro todas as perguntas, mas a minha próxima pergunta é: qual o propósito da existência do mal? O propósito da existência do mal, no meu entendimento, nada mais é do que trazer dor e sofrimento e trazer consequências na mente do ser humano. O mal, ele só serve para isso. Você não consegue ver um lado positivo de quem pratica o mal em cima dessa terra. Como você mesmo pode estar observando na humanidade, você percebe que a humanidade está se esfriando na questão do amor. A Bíblia fala que Jesus Cristo, em Mateus 24, se não me falha a memória, ele fala que o amor de muitos se esfriaria. E realmente é o que está acontecendo no tempo dos fins. Então, o propósito da existência do mal, no meu ponto de vista, é isso. É causar dor e sofrimento. Sim, concordo plenamente. Que o mal existe, isso é inegável, né? Mas como ele passou a fazer parte da natureza do homem? Quando Lúcifer ele pecou, ele transgrediu os mandamentos de Deus, que se encontra lá em Êxodo 20, ele veio para a terra e ele tentou justamente a Eva, que tinha sido criada pelas mãos do seu Criador. Lá em Gênesis capítulo 3, desculpa. Capítulo 3, versículo 5, vem nos dizendo: porque Deus sabe que o dia em que comer dele, no tocante do fruto, comer-se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Até nesse presente momento, quem era conhecedor do bem e do mal era somente Deus. O ser humano não conhecia o mal, ele não sabia da existência do mal. Então Lúcifer, por ser um ser muito inteligente, muito sábio, ele se incorporou no meio de uma serpente e ali ele enrolou numa árvore a qual Deus havia proibido o ser humano de comer aquela árvore. Que essa árvore nada mais é do que um teste que Deus queria fazer com a raça humana. Se fosse bem sucedido, permanecia. Se fosse mal sucedido, seria expulso do jardim do Éden. E Lúcifer se aproveitou desse distanciamento que Eva teve de Adão, que no meu ponto de vista, se ela estivesse junto, perto de Adão, talvez ela não teria caído na cilada do inimigo. Adão teria percebido, ou vice-versa. Mas Lúcifer, ele vendeu a sua ideia, né? De ser conhecedor do bem e do mal, de querer ter o domínio sobre a raça humana. Então ele oferece, né? Há um diálogo entre Eva e a serpente. Quando a serpente a Eva fala que Deus havia proibido ela de comer aquele fruto. E Satanás aproveita essa oportunidade para colocar um ponto de interrogação na cabeça de Eva, né? Falando como se Deus estivesse escondendo alguma coisa deles, escondendo algo superior a qual eles não teriam acesso. Então, devido a isso, começou a passar a existência do mal. O pecado, ele nada mais é do que a transgressão da lei de Deus, segundo está escrito em 1 João capítulo 3, 4, que fala que o pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. Se você transgride a lei de Deus, você está em pecado. Foi isso que ocasionou a queda de Lúcifer e também a queda de nossos primeiros pais. É muito interessante também ver a ganância de Eva, né? Quando ali Lúcifer fala que Deus estava escondendo alguma coisa dela, né? Exatamente. É a mesma coisa, né, que Lúcifer, ele sentiu lá no céu, né? E como você disse que
Satanás, ele plantou uma semente de dúvida na cabeça de Eva. E é o que ele faz com as pessoas que estão na igreja. Porque, principalmente naquela pessoa ali que está constantemente estudando a palavra do Senhor, ele vai lá e planta uma semente, assim, de dúvida, sabe? Ele tenta mais aquelas pessoas que estão ali no caminho. Então, creio eu, né, que... Creio não, mas Adão e Eva, eles estavam seguindo certo o caminho do Senhor. Então, ele foi lá e tentou, plantou a semente. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, que Eva, ela foi muito ingênua. Porque eles tinham de tudo de bom lá. Eles tinham a vida perfeita. Sim. E a única coisa que ela tinha pra fazer era não ir naquela árvore, não comer o fruto daquela árvore. E ela foi e fez aquilo. Então, assim, E o interessante triste. é perceber que depois que ela toma essa atitude de comer o fruto, além de comer o fruto, ainda pegou e levou ele até o seu esposo, até o seu marido. Ela sabendo que estava errado. Sabendo que estava errado e mesmo assim, porque no momento que ela come aquele fruto, com toda a certeza do mundo, os olhos dela se abriu. Ela abriu, começou a enxergar algo diferente, ela viu que sofreu alguma coisa diferente no ser dela. Então ela quis levar esse desejo, talvez esse sentimento, para o seu esposo poder estar compartilhando com ele. E eu acredito também que, eu acho que quando Adão olhou para Eva, eu acho que ele percebeu quando ela transgrediu a lei de Deus, comeu aquele fruto. Porque quem em sã consciência vai compactuar com o erro? Né? Se Deus falou lá atrás, se comer desse fruto, certamente vocês morrerão. E quem em sã consciência vai querer compactuar com a morte com a destruição, com a morte de pessoas, né? Com a morte deles ali. Então acredito que Adão, ele comeu aquele fruto ali por amor a Eva. Então nesse presente momento a gente pode também tirar a conclusão de que como se Adão tivesse colocado o amor dele por Eva superior ao amor que ele sentia por Deus. Porque ele comeu aquele fruto e ali os olhos dele se abriram. E se você fazer a leitura ali de Gênesis capítulo 3, dentro do seu contexto ali, você consegue entender que os olhos dele se abriram e ali eles viram que estavam nus. E eles cozeram folhas para cobrir o seu corpo. Depois, quando Deus, na virada do dia, foi ter um diálogo com eles, que eles tinham esse diálogo com Deus frente a frente. Olha que privilégio que o ser humano tinha naquela época, né? Poder conversar frente a frente com o seu Criador. Mas na hora quando eles ouviram a voz de Deus, se esconderam. E ali começou a surgir o medo, o desespero. Porque na cabeça deles, acredito eu, que eles até pensaram, vou morrer. Deus está vindo aí para matar a gente. Porque o pecado já tinha entrado nele, né? Já. A partir do momento que ele tinha comido o fruto. Exatamente. A partir do momento que ele comeu o fruto, transgrediu a ordem de Deus, que era não comer o fruto. Desobedeceu. Então, a partir dali já começou a surgir o pecado na vida deles. A gente tem outra dúvida também. Qual é a função de sua manifestação? Não entendi a sua pergunta? Qual é a função de sua manifestação? Você fala a função de manifestação do mal? Sim. A manifestação do mal era nada mais do que uma rebeldia contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Quando eu olho para lá para o texto de 1 João 4,8 que fala, né, que o pecado é a transgressão da lei. Essa é a sua manifestação, é transgredir aí contra a vontade de Deus. Quando você olha lá para a leitura que nós acabamos de fazer, do contexto ali de Adão e Eva, você percebe que eles ali foi contra a vontade de Deus, desobedeceram a vontade do seu Criador naquele momento. E hoje, eles escolheram a consequência dessa rejeição, foram expulsos do Jardim do Éden, né, tiveram que agora trabalhar. Só que assim, não pense que lá no céu não vai ter trabalho, tá? Não é bem assim. Só que lá no céu você vai ter aquele trabalho, mas aquele trabalho prazeroso. Você vai sentir prazer em trabalhar, em fazer as coisas. Não tem quando você está numa profissão que você gosta de coração e você faz aquilo por amor, a mesma coisa lá no céu, você vai fazer as coisas por amor. Só que agora, devido à escolha do ser humano de ir contra a vontade de Deus, eles foram expulsos e começou o trabalho aqui em cima da terra, né?
Tanto é que Deus ele até fala, né, sobre o suor do seu rosto comerás o teu pão. Então, ou seja, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que ficar debaixo do sol quente, trabalhando, suando ali para você tirar o sustento da sua casa. Já que vocês, é como se Deus falasse assim para ele, já que vocês escolheram por conta própria, né? Então agora vamos colher as consequências dos seus atos. Uma coisa, um ponto também que eu queria deixar frisado aqui, é que quando você comete algum tipo de pecado, Deus ele é misericordioso para perdoar você. Ele perdoa o ser humano. Você pode ter certeza que Deus perdoa você. Mas você acaba colhendo as consequências do seu pecado. Você acaba colhendo as consequências dos seus atos. Um exemplo, esses dias atrás, quer dizer, um bom tempo atrás, tinha um detento que recentemente tinha saído da prisão. Só que antes disso, dentro da prisão, antes dele ser jogado na prisão, antes dele ser preso, ele fez muita coisa ruim. Fez a prática do mal. Colocou a prática do mal em funcionamento aqui na Terra. Tirou vida de pessoas. E ele foi julgado pela justiça, foi preso. E lá dentro da cadeia ele não podia ficar junto com os outros presos, porque ele matava os outros presos também. Para você ter uma ideia do tamanho da maldade que estava reinando no coração desse ser humano. Esse ser humano estava totalmente distanciado de Deus. Passou muitos anos preso naquela penitenciária, e quando ele saiu dali daquela cadeia, ele se batizou, se converteu ao cristianismo, se batizou, e um belo dia ele estava andando pela rua de sua casa ali, apareceram umas pessoas montadas na moto e foi lá e executou ele, tirou a vida desse homem, um recém-convertido nos caminhos de Deus. Então quer dizer, ele colheu as consequências dos seus atos, dos seus pecados. Eu creio que ele foi perdoado quando ele se batizou, quando ele aceitou Cristo, quando ele se converteu no caminho dele. Eu acredito que ele foi perdoado dos pecados dele, foi apagado os pecados dele. Mas ele acabou colhendo as consequências do ato do seu pecado. Sim. Eu gostaria de saber que papel Lúcifer tinha no céu, o que ele fazia ali, sim, o papel que ele exercia. O papel de Lúcifer no céu era um papel, eu creio que era um papel muito de tamanha importância. Porque quando a gente leu lá em Ezequiel capítulo 28, ali fala que ele era querubim, né, da guarda real. Então ele estava uma função elevada. É como se ele fosse chefe dos anjos, pode-se dizer para melhor entendermos. É como que ele comandasse as hostes dos anjos, né? O melhor louvor, o melhor trabalho, algo assim do tipo. Ele que praticamente direcionava ali os cursos das coisas ali. Eu tenho esse tipo de visão. Então ele exercia um papel fundamental no céu. Só que quando ele começou a olhar para Cristo, vendo Cristo participando das reuniões celestiais, isso você pode ter uma ideia da questão de reuniões celestiais, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, ali fala, né, que houve uma reunião, um concílio no céu. Então Jesus Cristo ele participava desse concílio. E ali Lúcifer começou a sentir inveja de Jesus Cristo devido a isso. Porque ele se achava um anjo devido à sua autoridade, devido à sua posição, que ele achava que deveria estar participando desses concílios juntamente com Deus. Sendo que para ele, por ser criatura criada, não era permitido. Era somente o plano somente na questão do sentido da divindade, né, que poderia estar participando desses concílios. E dali ele começou a nutrir inveja, foi indo, até que ele se corrompeu de vez e teve que ser expulso do céu. Sim. Só fazer um comentário aqui. Lúcifer, né, ele foi um anjo muito ganancioso, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode acabar caindo como ele caiu. Muitas das vezes a gente inveja outra pessoa porque ela tá em um cargo maior que a gente, porque ela é mais amada, e a gente tem que tomar cuidado, né? Qualquer pessoa daqui pode acabar se tornando assim, né? Porque somos seres pecaminosos, então é bom a gente sempre tomar cuidado,
ter na cabeça que Deus ele vai prover pra gente o que é necessário pra gente. Então a gente não tem que ficar em busca de mais e mais. Não é porque o outro ali é milionário que eu também vou ser. Porque assim, Deus sabe do que eu preciso. Exatamente, o que cada um precisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Tem muitos cristãos aí fora que servem um Deus que ele é dono da prata, do ouro, dono de tudo. E muitas das vezes ele olha para o lado do seu vizinho, vê seu vizinho que não serve a Deus, que não é temente a Deus, essa pessoa prosperando aqui na terra. Exatamente. E ele ali fazendo todas as suas obrigações como cristão aqui na terra e não prospera financeiramente. Só que, como você deixou bem claro, muito bem posicionado a sua fala, de que Deus sabe o que é melhor para a gente. Muitas das vezes ele não permite que você se enriqueça nessa terra porque ele sabe que você vai se corromper. Sim. Que aquele dinheiro vai corromper o seu coração. Então, para evitar você de se perder o seu caminho no céu, para evitar a sua chegada no céu, Deus prefere manter você na sua posição. Mas Deus, ele não mantém a pessoa na posição de pobreza e miséria. E isso fica bem claro. Ele te dá o necessário para você sobreviver. Exatamente. Como foi feito com o povo de Israel no deserto. Deus ele sustentou aquele povo. Durante o dia era uma cortina de nuvem cobrindo o sol, que no deserto é 2 extremos. Durante o dia era um sol escaldante e à noite era um frio bem intenso. Então durante o dia Deus cobria o sol com a nuvem para poder tampar o seu povo. E durante a noite era uma cortina de fogo que se elevava durante a noite, para poder aquecer o acampamento ali. E durante as manhãs chovia pão do céu, o maná. Deus, ele sustenta o ser humano. Ele tem poder para isso, basta você crer e acreditar. É por isso que eu falo, Deus ele nunca vai deixar um justo perecer de seu pão. De alguma forma, de algum milagre, Deus vai fazer na sua vida para que você tenha o seu sustento. Só que também tem que ter uma colaboração do ser humano junto. Não adianta, como por exemplo, se eu estou desempregado, eu peço para Deus, Senhor, me arruma um emprego e vou para o meu sofá, vou deitar. Não é bem assim que funcionam as coisas. Tem que fazer a nossa parte. Tem que cumprir a nossa parte. Você tem que pedir a Deus, suplicar a Deus para que Deus abra as portas para você no trajeto que você for fazer, pôr o seu currículo debaixo do seu braço e ir à luta, e ir à batalha. Porque lá no céu não vai ter preguiçoso. Salomão deixa isso muito bem explicado lá no livro de Provérbios. Quem lê o livro de Provérbios lá vai encontrar muitas essas passagens. Que não vai ter preguiçoso lá no céu. Só que assim, como eu já tenho falado, o trabalho lá do céu não vai ser um trabalho cansativo, fadigante como a gente tem aqui em cima dessa terra. A gente, igual um pedreiro, por exemplo, que... Oi? Vai ser um trabalho prazeroso. Vai ser um trabalho prazeroso. Não vai ser aquela coisa assim que você chega no trabalho, você chega lá, vou embora, tô desanimado. Não vai ser dessa forma. Lá no céu vai ser muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Qual foi o resultado desse corrompimento desse anjo? Esse anjo, quando ele realmente decidiu ir contra o governo de Deus, ele, por incrível que pareça, ele conseguiu arrastar ali uma quantidade boa de anjos para junto da sua rebelião. A terça parte dos anjos, conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Ele arrastou a terça parte dos anjos. João, quando ele começa a escrever esse livro, ele tem uma visão do céu. E ele vê que lá no céu tem milhares de anjos. Então, assim, ele não dá um número contábil. Então, são bastante seres, são bastante anjos que tem lá no céu. E chega a ser número incontável, para nós. Então, esse anjo, ele começou a fazer suas articulações ali, porque até o presente momento, os anjos não tinham ideia, não tinham visto a real intenção de Lúcifer até aquele presente momento. Então, para os anjos foi uma coisa nova. Ficou ouvindo, aqui tem uma lei, Deus é isso, Deus é aquilo. Ele começou a colocar pontos de dúvida no coração de seres perfeitos. Eles estavam tentando implantar a maldade. Exatamente. Então, diante disso, os anjos foi caindo na lábia dele. Ele foi conversando, logicamente que alguns anjos não deu atenção para
para o que ele falava. Alguns anjos no meio da batalha ali entre Miguel, que é o nome de guerra que Jesus Cristo herda quando ele vai para frente da batalha, né? Quando ele começa ali a batalha, alguns anjos no meio, ele se reconhece no erro e pega e volta para o caminho do Senhor, né? Pede perdão para Cristo e volta para o caminho do Senhor. Aqui em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7, fala: hoje houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, aqui diante do texto da palavra de Deus, você vê que esse anjo juntamente com seus grupos, né, com seu exército, digamos assim, que ele acabou formando um exército lá no céu, devido às suas conversas, eles acabaram sendo expulsos do céu. Porque nós sabemos que no céu não pode haver dois governantes. Então é como se Deus falasse para ele: olha, então sai do meu reino e vai montar o seu. É como se Deus tivesse falado isso para ele. Só que ele é tão ganancioso que quis tomar o reino de Deus à força. Olha o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 14. Livro de Isaías, capítulo 14, de 13 a 15, vendo dizendo: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a ousadia desse ser. Ele queria estar acima, queria ser semelhante a Deus, ou seja, ele queria usurpar o trono de Deus. E quando nós olhamos para essa guerra, nós vemos que Lúcifer ele acabou perdendo. Lógico que ele ia perder essa guerra, não tem nem como você bater de frente com o Criador do Universo, né? Porque se Deus fosse um Deus tirano, como muitos alegam que Deus é, Deus fizesse isso aqui, Lúcifer e seus anjos já tinham desaparecido da face da terra. Só que aí ia ocasionar uma outra fenda, uma outra ruptura da parte do mal. Se Lúcifer acusou Deus de ser tirano, então isso ia ficar como dúvida no coração daqueles anjos. Você imagina Deus destruindo Lúcifer e seus anjos, e os outros anjos parando para pensar: uai, mas então Lúcifer estava certo, Deus é tirano, porque quem vai contra o governo dele, ele destrói, ele mata. Só que Deus, ele duela não com o seu poder, ele duela com o seu caráter. Então Deus pega e expulsa Satanás aqui para a terra, expulsa ele do céu, na verdade, e Satanás vem aqui para a terra, e aqui Satanás começa a sua administração. Primeiramente ele toma o cetro que estava nas mãos de Adão, né, simbolicamente falando isso, que quando Deus criou o ser humano, era o Adão e Eva, que era para eles cuidar do planeta Terra. Eles eram é como que foi... Oi? Jardineiros. Exato. Eles eram como se fosse o líder da raça humana aqui. Entendeu? É como se fosse o líder, o rei, digamos assim. Aí quando Lúcifer ele engana Eva, engana Adão, quando ele cai em pecado, Deus é como se Adão estivesse entregando nas mãos de Lúcifer para poder dar o cetro para ele poder governar em cima deste mundo. Então Lúcifer agora, ele já se passaram mais de 2000 anos, Lúcifer agora ele já desenvolveu por completo o seu caráter aqui em cima dessa terra. Então eu acredito que lá no céu não tem mais dúvida no coração dos anjos com relação à amizade que eles nutriam com Lúcifer, né?
Eu creio que essa amizade que eles nutriam, que esse olhar de amizade que eles tinham para com Lúcifer, eu acredito que acabou quando eles viram Jesus Cristo pregado na cruz. Eu acho que ali é como se Jesus estivesse escancarando, mostrando o real motivo, o real caráter de Lúcifer aqui na Terra. E naquele momento eu creio que os anjos eles tiraram essa admiração que eles sentiam de Lúcifer até aquele presente momento. E como nós sabemos da consequência disso tudo, nós hoje mesmo, nós somos como cristãos, daqueles que realmente estudam a palavra de Deus, que buscam o conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos perceber isso. Nós conseguimos perceber que o caráter de Satanás é um caráter distorcido, é um caráter que vai contra o caráter de Deus, que vai contra o governo de Deus. Cabe a você fazer escolha hoje de que lado você está, ou do lado do bem ou do lado do mal. O mundo está mostrando as consequências de escolhas erradas que o ser humano faz, de escolhas de estar escolhendo ficar ao lado de Satanás, e nós vemos que muitos deles estão se afogando em ruínas, muitos estão se suicidando, muitos estão entrando em depressão profunda, né, por fazer escolhas erradas. Não estou dizendo que todo mundo que fica doente aqui é porque é culpa de Satanás. A nossa natureza é uma natureza caída, ela está cheia de defeitos. Né? Você pode pegar uma gripe, pegar uma virose, como houve a Covid, por exemplo. Né? Mas eu creio que muitas dessas doenças sempre tem um dedo ali de Satanás envolvido no meio disso tudo. Sim, porque se não fosse ele, né, não haveria essas coisas. Exatamente. E o mundo, né, ele oferece mais atrativos do que a igreja. Então, assim, muitas pessoas, elas vêm pra igreja achando que vai ser perfeito, que vai ser fácil, que, tipo, se você tá com Deus, não vai haver, como eu posso dizer, coisas... Exatamente, aflições na sua vida. Então, assim, é um recado, né, pra quem tá assistindo. Não ache que na igreja são tudo flores, mas, assim, tudo que a gente passa vai ter como um tesouro no final, né? Então, não caia nas coisas do mundo, porque no mundo eles oferecem muitas coisas boas, mas que são momentâneas, né? Que são coisas prazerosas ali no momento, mas depois você sofre as consequências. É igual quando você tá com aquele ânimo, com aquela alegria de querer comprar um notebook. Vou comprar aquele notebook, ele é bom pra mim, vou trabalhar bem com ele, a configuração dele é boa, o valor eu consigo pagar. Você fica naquela euforia, naquela alegria de comprar aquele aparelho. E quando você compra ele, passa-se um mês mais ou menos, aproximadamente, você perde aquela alegria de ter aquele objeto. Igual você falou, é uma alegria momentânea, né? A Milene, ela tocou num ponto interessante, que muitos que acham que vir para a igreja vai ser um mar de flores. Não se engane com isso, irmãos. Constantemente, vocês vão ser provados. Mas por que Deus permite que essas provações cheguem na nossa vida? É para moldar o caráter do ser humano. Porque o ser humano, com o decorrer do tempo, ele foi perdendo o seu caráter, né? Foi perdendo a sua essência, né? De quando ele foi criado lá por Deus. Então, devido a isso, Deus ele permite que essas provações cheguem até você para poder moldar você. Não é assim que se dizem, quando você leva o ouro a um calor extremo, ele sai de lá mais brilhoso. Da mesma forma é o caráter do ser humano. Quando você sai de uma provação pesada, você sai dali com toda a certeza do mundo, você sai dali com a sua fé renovada. Sim. Você sai dali mais fortalecido, que se você passar pela mesma provação naquele momento, ela não vai mais te afetar. Porque você já amadureceu. Exatamente. Já amadureceu. E quando você amadurece em decorrência dessas provações, você se torna uma pessoa apta a poder ajudar o seu semelhante. Imagina uma mãe que chegou algum dia de perder o seu filho, que é uma provação muito terrível que ela pode passar. Que é uma das coisas que é muito terrível que ela pode passar em cima dessa terra. E quando ela passa por aquele processo de amadurecimento,
de blindagem, sentimentalmente falando, ela se torna uma mãe apta a poder ajudar uma outra mãe que porventura perdeu a sua criança também. Sim. Então ela vai saber aconselhar, vai saber conversar com aquela mãe, que muitas das vezes vai evitar daquela mãe entrar numa depressão, entendeu? Vai formar ali um laço de amizade com aquela mãe ali, e ali ela vai estar sempre ajudando ela a se reerguer, a se levantar. Nada é por acaso, né? Às vezes a gente passa por aquela situação para depois a gente ser um testemunho, um exemplo para alguém, né? Exato. Teve um pastor que eu fiquei sabendo dessa história um bom tempo atrás, eu achei ela muito interessante. Só que na verdade ele não era pastor ainda, né? Ele era uma pessoa comum antes dele entrar para os caminhos de Deus. Uma vez ele estava passando por uma grande necessidade na sua casa, tanto é que ele não tinha mais alimento na sua casa. E ali ele já conhecia a palavra de Deus, um pouco que ele conhecia a palavra de Deus. Ele disse que pegou as tampas, fechou as panelas e ali orou em cima daquela panela, pedindo a Deus para que trouxesse alimento para ele naquele momento. E ali ele terminou a sua oração e olhou para aquelas panelas e foi para levar a mão naquela panela. O Espírito Santo falou no coração dele: não abra. Não abra. Aí ele pegou e ficou quieto, aí saiu, foi lá para fora. Questão de alguns minutos, encostou uma irmã na casa dele ali, e ali chamou ele, e ele conversou com ele, houve um diálogo, e ela falou para ele assim: olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei da sua situação, mas eu senti no coração que Deus mandou eu vir te entregar esse dinheiro. Entregou na mão dele uma quantia X lá no cheque, entregou na mão dele, e ali foi o livramento que Deus arrumou, que Deus deu um jeito de livrar aquela família daquela fome, né? Daquela necessidade que ele estava passando. Então a gente percebe que muitas pessoas ficam esperando milagre. Senhor, faça milagre. Só que Deus ele gosta muito de trabalhar com pessoas, de levantar outras pessoas para ajudar as outras pessoas. É lógico que tem coisa que foge do nosso alcance. Tem coisa que, igual acontece com o médico, pega e fala: isso aqui eu não consigo mais resolver. E, digamos assim, no caso de algum tumor, de algum câncer, ele já se alastrou no seu corpo inteiro, não tem mais o que fazer. Então chegou até ali o limite até onde o ser humano consegue. Aí nesses casos entra a intervenção divina no meio. Aí ali sim pode chegar de ocorrer um milagre na vida daquelas pessoas. Ali é testada a sua fé, né? Exato, ali é testada a fé daquela pessoa ali. Muitas das vezes também Deus ele leva a pessoa ao extremo. Por que eu digo isso? Lembra daqueles 3 amigos de Daniel, quando Nabucodonosor mandou jogar eles na fornalha? Deus podia muito bem ter livrado eles naquele momento. Mas onde Deus livrou eles? De dentro do fogo. No meio do fogo ali, Deus apareceu lá e eles ali ficavam andando, pulando de alegria dentro do fogo da fornalha ali. E quando eles saíram daquela fornalha, não se sentia nem sequer cheiro de fumaça na roupa daqueles homens. Da mesma forma, Deus ele trabalha dessa forma com cada um de nós. Você chega até o extremo, até o limite, e Deus vai te levanta, Deus vai te cura, Deus vai te restaura a sua saúde. Olha, irmãos, o que nós temos que ter hoje é fé, é acreditar que se algum dia nós passar por alguma provação severa, que você não perca a sua fé, a sua esperança em Deus. E você acha que Deus perdoou Lúcifer? Deus ele poderia ter sim liberado o perdão para Lúcifer, se ele se arrependesse, né? Se ele se arrependesse. Só que Lúcifer não se arrependeu, né? Como a gente leu ali em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 diante, que houve a batalha no céu. Então ele demonstra que Lúcifer ele não se arrependeu. Eu creio que Deus deu oportunidade para Lúcifer se arrepender. Só que ele não quis, ele quis tomar adiante a sua rebeldia, né? Então ali foi uma total quebra de confiança entre ele e Deus naquele momento ali.
Então, eu acredito que se ele voltasse para Deus, se arrependesse de ter cometido aquilo, e com certeza Deus teria liberado perdão para ele, com toda a certeza do mundo, porque Deus ele é um Deus de amor, ele perdoa todo tipo de pecado que você cometer em cima dessa terra, não importa se você matou alguém, se você cometeu adultério, se você foi homicida, não importa. Deus ele é um Deus misericordioso. Ele perdoa todo tipo de pecado. E assim como aquele prisioneiro ele pode ter sido morto salvo, né? Exato, como eu tenho falado, né? Muitas das vezes ele pode ter se arrependido, né? Naquele momento, se entregou a sua vida nos caminhos do Senhor, só que colheu as consequências de suas escolhas, né? Colheu as consequências dos seus atos, né? Dos seus pecados. Como eu já deixei isso bem claro, né? Deus, dependendo do teu pecado, Deus ele vai te perdoar na esfera da totalidade do pecado. Mas dependendo do seu pecado que você cometer, você vai acabar colhendo as consequências dele. É igual quando você é casado, você comete adultério, né? Você comete adultério no seu matrimônio e ali você acaba colhendo consequências. Deus te perdoa, mas daí você vai se reconciliar com a mulher ou com o seu marido, e muitas das vezes a mulher ou o esposo ela não aceita, né? Não libera o perdão, né? Por achar que aquilo foi muito vergonhoso para ele, porque expôs eles, o casal em si, às pessoas, né? Aos vizinhos, aos familiares. E realmente, quando você comete adultério e a família descobre, você fica na boca de todo mundo. Fica envergonhado, né? Fica. As pessoas, elas... É como que você... Por mais... Pode ser que as pessoas não fiquem te julgando, mas quando você olha pra cara da pessoa, a impressão que dá é que ela tá te julgando. Sim. Ah, lá vai o traidorzinho lá vai o pecadorzinho. Você acaba absorvendo isso, né? Então, que a gente tenhamos que andar no caminho do Senhor. Sim, amém. Né? E deixar de ficar fazendo escolhas erradas. Quando você for escolher alguma coisa, primeiramente, ore a Deus. Pede para Deus se realmente aquilo é da escolha dele, é da vontade dele para a sua vida. E se for da vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai abrir as portas para você de um jeito que você vai olhar para trás e você vai perceber uma coisa, que Deus foi encaixando as coisas assim no seu devido lugar. Sim. E você consegue enxergar isso na sua vida passada. Você fala, olha, eu estava desempregado, passando necessidade. De repente foi um amigo meu lá em casa, lá, me ofereceu um emprego numa empresa pequena, daquela empresa pequena consegui dinheiro para mim pagar uma faculdade, agora eu comecei a entrar numa empresa maior, nessa maior continuei estudando, comecei a aumentar mais meu salário, aí dali agora estou subindo a um posto de chefe, né? Estou comandando agora um setor inteiro. Aí quando você olha para trás, você vê as coisas se encaixando. Por quê? Porque você lá atrás perguntou para Deus se era a vontade de Deus de você ir trabalhar nessa empresa. Sim. Se era a vontade de Deus de você seguir aquele caminho. E quando é a vontade de Deus, você pode ter toda a certeza do mundo. As coisas vão dar certo. Tudo dá certo. Amém. Amém. E ele sabe melhor, né? Às vezes, se não deu certo, é porque não era da vontade dele. Exato. A gente também tem que ter humildade no coração para reconhecer isso. Sim. Nós como seres humanos, nós temos a tendência de ser muito teimosos. Muito, nossa. É igual uma criança, quando a mãe fala, não mexe nessa garrafa. Você vê a mãozinha da criancinha tá indo lá de novo. Enquanto ela não vai lá dar uns tapinhas na mão dele, ele não para. É dessa forma que Deus age com o ser humano. É dessa forma. Quando ele fala, não é para você ir lá. Não vai por esse caminho. Né? Ou então, não vai trabalhar nessa empresa, porque ali vai ser ruim para você. Espera um pouco que eu estou preparando algo melhor para você. Aguarde um pouco. Aí quando o ser humano ele se submete à vontade de Deus, quando ele tem essa unidade no coração de reconhecer realmente que tem que fazer a vontade de Deus aqui em cima dessa terra, ele só tem a ganhar. A pessoa ela só ganha quando ela está andando nos caminhos de Deus. Exatamente. Exato. Bom, então foi isso, né? Foi uma conversa muito boa. Adorei. Vocês também gostaram, Gi?
Foi muito boa, tirou muitas dúvidas nossas. Espero que também tenha tirado dúvidas de vocês. Um né? pequeno recado que eu gostaria de deixar para vocês, internautas. Quem tiver dúvida, que digite lá, deixa lá nos comentários. Que nós vamos ler os seus comentários. E quem sabe em algum podcast mais à frente a gente pode estar respondendo essas perguntas que vocês deixarem lá nos comentários. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar o seu pedido de oração, o seu agradecimento também. A gente vai estar muito feliz de estar lendo os seus comentários, de estar vendo a dúvida de vocês também. E também agradecer vocês mais uma vez pelo convite, tá? De nada. Gostaríamos que o Senhor fizesse uma oração para encerrar. Com toda certeza. Oramos. Bondoso Pai que está no céu, obrigado, meu Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado e por esses jovens, Senhor, que está iniciando a sua vida, a sua jornada nesse maravilhoso trabalho de evangelização, Senhor. Que o Senhor use eles como ferramenta poderosas para o Teu reino, para poder alcançar as pessoas que estão aí fora. Muitas pessoas estão aí fora, Senhor, sedentas pela Tua palavra, e que essa mensagem do dia de hoje ela possa servir para tirar as dúvidas das pessoas que estão aí fora. Nós te agradecemos, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa, pelo emprego que nós temos e pelo teto que o Senhor tem colocado sobre nossa cabeça e pela família que nós temos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por todas essas bênçãos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E pessoal, queria pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram, que a gente vai colocar aqui, ó. A nossa Em algum editora vai lugar. colocar em algum lugar daqui, o nosso Instagram. Lá vocês podem estar dando sugestões de quais temas a gente pode estar Trazendo. aqui. Quem sabe quando a gente ficar mais famoso, a gente trazer algum famoso aí, né? Pra gente estar entrevistando. E também peço pra vocês deixarem joinha e seguirem a gente e estarem ativando o sininho pra no vocês nunca canal. perderem. Sim. Exatamente. Tchau. E é isso, tchau! Tchau, tchau. Fique com Deus.